O Brasil é literalmente uma caixinha de surpresas. Nessa semana a gente viu o início do showzinho do circo contra o Bolsonaro sobre o julgamento dele, tornando ele réu. Mas a surpresa veio logo em seguida e já estão começando a falar que todo o processo de julgamento contra o Bolsonaro já pode ser anulado. E já se comenta inclusive lá dentro do próprio Supremão Iluminado, causando uma divisão inclusive, é que o Fux ele abriu um caminho para questionar da delação do Mauro Cid e até mesmo rever as penas do 8 de janeiro lá no STF. O próprio ministro Fux do STF abriu um precedente gigantesco para acontecer imediatamente a anistias dos reféns do 8 de janeiro. Olha só, a mudança está acontecendo dentro da própria corte. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos todo o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando a nossa satisfação, Vossa Excelência, que eu pedi vista desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir. E quem poderia imaginar, depois de tantas coisas acontecendo, e ultimamente até internacionalmente, com o governo de Donald Trump, o novo embate iria sair de dentro do próprio Supremão Iluminado. Esse mesmo Fux lá do Supremão, que durante o julgamento para tornar réu o Bolsonaro, ele se encorajou um pouquinho mais e bateu de frente com o próprio Iluminado Poderoso. Segundo ele, pior que um juiz que não sabe do direito é um juiz incoerente. Que coisa, hein? Tanto mais que aqui é importante, é que a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na recidibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. E durante todo o show, quem diria que o personagem que iria mais chamar a atenção não é o Bolsonaro, que acabou se tornando réu, né? O que todo mundo já sabia que iria acontecer. Isso desde antes do Bolsonaro terminar o seu governo. E durante um dado momento desse julgamento, os advogados da defesa disseram que não tinham aí acesso às provas, algo que o Iluminado não gostou nadinha. Eu sei porque Vossa Excelência disse isso, já tem gente dizendo que isso não está nos autos. Não. Da mesma forma que eu poderia, no meu voto, descrever isso por escrito, poderia colocar áudio ou poderia colocar vídeo, porque tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil permitem fatos notórios e públicos que o juiz utilize. Todos esses fatos são públicos e notórios. Então, presidente, é de uma falta de seriedade, às vezes, essa milícia digital que já começou de novo. Ontem começou no julgamento e hoje de novo. Então, até agradeço a Vossa Excelência ter dito para já permitir que eu diga isso. Eu sei que pessoas sérias e profissionais sérios vão ignorar isso porque já leram o código. Uma coisa que eu gostei muito nesse vídeo que eu mostrei pra vocês é o relógio aí do decano. Relógio esse que bem bonito, por sinal, que custa o equivalente a R$1.800.000. Outra coisa que chamou também a atenção, como aqui no Brasil nada é por acaso, foi a gravata que foi usada pelo iluminado ministro. Gravata essa de grife ao equivalente a R$1.500. Mas o que chama mais atenção é sua estampa, onde mostra um dragão todo poderoso cuspindo fogo em um indefeso coelho. E essa gravata que foi usada pelo decano durante o julgamento contra Jair Bolsonaro e
seus aliados. E uma coisa que ficou bastante notada pelas pessoas que assistiram esse julgamento contra Bolsonaro, que tornou ele réu, foi o nervosismo dos decanos presentes. O iluminado que inclusive eu já mostrei pra vocês que deu uma tremida durante o julgamento, e algo parecido aconteceu com o ex-advogado do Lula. Segunda sessão extraordinária da primeira turma, neste dia de 26 de março de 2025. Cumprimento a nossa decana, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, procurador-geral da República, advogados, advogadas e todos os presentes. A turma, seguindo o rito estabelecido pelos ministros e o regimento interno desse tribunal, realizará na data de hoje o julgamento do mérito sobre o recebimento ou não da denúncia na PET 12.100. Então, chama a julgamento a petição 12... Desculpa, cumprimentando. A ata foi lida? Eu peço à senhora secretária que faça a leitura da Só ata. para... Vossa Excelência já engatou direto, então... Desculpa, presidente, é só uma lembrança. Muito obrigado. E a esquerda fala tanto que quer ver Bolsonaro preso, que Bolsonaro vai pra cadeia, mas meus amigos, me parece que é mais um showzinho mesmo de desgaste, e nem prisão vai acontecer. Algo que a própria imprensa esquerdista já começa a admitir. Veja só, Planalto quer julgamento longo de Bolsonaro no STF, visando o seu desgaste político. Eles que literalmente admitem que querem mais é que Bolsonaro se desgaste politicamente, visando as eleições em 2026, do que ele realmente seja preso. A avaliação dos aliados do presidente Lula é que um possível longo julgamento contra o Bolsonaro lá no STF desfavorece ele na disputa de narrativas e pauta política. Olha só, a única coisa que a esquerda e o governo quer é que o Bolsonaro se desgaste, algo que, meus amigos, sinceramente, não vem acontecendo. Nessa briga toda de desgastar Bolsonaro, tirar aí a popularidade política dele, tá bem pelo contrário. O único que tá levando fumo nessa briga é o próprio Lula. O Lula, que após 72% dos votos lá na Bahia, ele está perdendo popularidade e o povo baiano está desaprovando o seu trabalho, o seu governo. E não é só isso, já que o Lula, ele está se desgastando, ele está perdendo popularidade e Bolsonaro, mesmo sendo julgado, sendo réu, sendo pauta na mídia esquerdista o tempo todo, Bolsonaro está com 51,1% à frente do Lula. Lula, que em 2026 tem apenas 37,3% dos votos. Ou seja, se a eleição fosse hoje, Bolsonaro ganharia de lavada ainda no primeiro turno nas eleições e seria presidente do Brasil.